o tribunal da graça. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele usa termos jurídicos de um julgamento, usando a figura como se nós estivéssemos em um julgamento, em um tribunal. Eu gostaria de refletir sobre isso e falar como é o tribunal da graça de Deus. Olha o que diz Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa o capítulo 8 falando sobre a graça de Deus, que nos livra de toda condenação, de toda culpa. Quantas pessoas vivem escravizadas por lembranças e por culpas de coisas do passado, como o primeiro homem e a primeira mulher, que estavam escondidos no jardim, com medo porque viram que eles estavam nus. Eles sempre estiveram nus, eles ainda não tinham percebido. E é por isso que eles tiveram ali o sentimento da culpa. E quantas pessoas se sentem assim? Mas eu quero dizer para você que no tribunal da graça de Deus, o Senhor te perdoa. O texto de Romanos 8, versículo 1 começa dizendo: agora, pois, ou seja, a partir de agora. O antes não importa. O que aconteceu não conta mais. E sim, o agora. Agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Ele pagou em nosso lugar e Ele tirou de sobre nós a condenação que estava sobre a nossa vida. Eu quero refletir com você nesse texto, Romanos 8, de 1 a 11, fazendo a comparação com o tribunal. E você vai ver que cada parte está aqui retratada. E como Deus, em sua graça, nos faz vencer e nos liberta para uma nova vida em Cristo Jesus. Primeiramente, o crime. No capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O crime que nós cometemos foi o pecado. Por causa dos nossos erros, das nossas iniquidades, por causa da injustiça, nós fomos condenados. Todos somos pecadores. O crime que nós cometemos para chegar diante desse tribunal é o pecado. Depois o texto continua falando em Romanos 8, versículo 3 e 4. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a lei deste julgamento? A lei é a palavra de Deus. Só que a lei do Antigo Testamento, o tempo antes da graça, nos condenou. Os mandamentos nos condenaram porque o homem não foi capaz de cumprir. Então a lei da palavra de Deus se torna a lei do Espírito, a lei que vivifica, a lei que te ensina, a lei que te orienta. Essa lei. Mas diante do tribunal da graça de Deus, nós somos julgados pela lei do Espírito, por aquilo que o Espírito Santo te ensinou, por aquilo que Deus tem ministrado na sua vida e na minha vida. Essa é a lei desse julgamento. O crime é o pecado e a lei é a palavra. E quem são os réus? Romanos 8, versículos 5 e 6 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. O réu que está sendo julgado somos eu e você. Cada pecador. E como eu disse, Romanos 3:23 diz que todas as pessoas pecaram. Todos são carentes da graça de Deus.
E depois Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Nós somos os réus. Nós somos julgados pela nossa própria consciência, pelo ensino da palavra de Deus, e um dia compareceremos diante do tribunal de Deus. Como diz em Apocalipse capítulo 20, um grande trono branco, e todas as almas, sejam grandes, sejam pequenas, comparecerão diante do trono de Deus. E ele separará, como diz em Mateus capítulo 25, uns à direita e outros à esquerda. Mas, querido, eu quero falar para você que no tribunal da graça, quando você conhece o perdão de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está mudando a mentalidade do povo judeu aqui, dizendo: olha, pela lei, o tribunal do sinédrio, do julgamento dos judeus, nós fomos condenados. Pela lei, eu e você somos condenados, mas pela graça nós fomos justificados e perdoados por Deus através da fé. Eu e você somos os réus. E quem é o acusador? Olha o que diz Romanos 8, versículos 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui a palavra de Deus vai falar para nós que a carne é inimiga de Deus. E nós ainda temos um outro inimigo, que é Satanás. Nós temos um mundo ao nosso redor. 3 inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. O mundo nós vencemos porque Jesus já venceu. O diabo foi derrotado, mas a carne, eu e você continuamos a lutar contra ela. O inimigo é o nosso acusador. O diabo é o nosso adversário. Esse é o significado da palavra Satanás. Aquele que se opõe, aquele que acusa. Ele é o inimigo da nossa vida. E ele tenta nos acusar o tempo todo, para fazer você pensar que você não foi perdoado, que você não foi liberto, que a sua vida não tem jeito, que não vai mudar. Mas Jesus está falando para nós aqui que esse inimigo, diante do tribunal de Deus, ele vai encontrar o juiz. E quem é o juiz nesse tribunal? A palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus é o juiz. Ele sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe quem está certo e quem está errado. Somente Deus é o juiz. Mas aquele e aquela que tem o Espírito Santo, ele molda o seu coração. Ele te convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele produz o fruto do arrependimento. Ele transforma a nossa vida. O Espírito Santo de Deus. Porque Deus é o nosso juiz. Então, se o nosso crime é o pecado, se o réu é o pecador, somos eu e você. Se o acusador é o diabo, mas o juiz é Deus, quem é o nosso advogado nesse tribunal? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui diz: se, porém, Cristo está em vós. Se você tem Jesus, Jesus é o seu advogado. A palavra de Deus também diz em 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é que nos defende. Ele é quem livra de nós a acusação e o peso da culpa e do pecado. Jesus Cristo, o nosso advogado. E se você está em Cristo, o Senhor nos ajuda a mortificar a nossa carne para vivificar o Espírito, para aprender a obedecer e a seguir a lei da palavra de Deus. E se Jesus é o advogado, eu quero terminar perguntando: qual a sentença deste tribunal? A palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 11: se habita em vós
o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Queridos, a sentença do tribunal, ela é mudada. Ela é mudada. Porque nós sabemos que fomos condenados. A palavra de Deus diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Eu quero dizer para você que a sentença é o perdão. Quando nós estamos no tribunal da graça de Deus, Jesus te liberta, Ele te cura, Ele te salva, Ele te perdoa. Você larga o seu fardo pesado do pecado e recebe o fardo leve de Jesus, que tomou a cruz por nós. Jesus te perdoa. Nesse tribunal, o crime é o pecado. A lei é a palavra de Deus. O réu é o ser humano, somos eu e você. O acusador é o diabo, mas o juiz é Deus. O advogado é Cristo e a sentença é o perdão de Deus para a sua vida. Guarde essa palavra, Romanos 8, versículo 1 a 11. Todos nós fomos julgados por causa do pecado, mas em Cristo Jesus somos perdoados. Que Deus traga esse perdão maravilhoso para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós nos sentimos, ó Pai, como nesse tribunal de Cristo. Mas, Pai amado, através da Tua graça, ao invés da condenação, que nós somos merecedores porque somos pecadores, nós temos o perdão. Porque a Tua palavra que traz a lei, ela também anuncia a graça e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Porque o acusador Satanás foi derrotado, porque o nosso juiz é justo e o nosso advogado é fiel e que nos perdoa. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Esse perdão, a sentença do tribunal da graça de Deus. Traga para amado este alívio, essa convicção da salvação em Cristo Jesus ao teu filho e à tua filha. Assim eu oro em teu nome, o nome precioso daquele que morreu para nos salvar e perdoar, Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe.